nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias, ok? O capítulo 13, o 14, o 15 e o 16. Então, vamos à leitura. Jeremias, capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra para ti um cinto de linho e coloque-o sobre teus lombos e não o coloque em água. Então eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei sobre meus lombos. E a palavra do Senhor veio até mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, que está sobre teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o lá em um buraco da rocha. Então eu fui e o escondi próximo ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. E aconteceu que depois de muitos dias que o Senhor disse para mim: levanta-te e vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei esconder ali. Então eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde eu o tinha escondido, e eis que o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Então a palavra do Senhor veio até mim, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo irei eu desfigurar o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo malvado que se recusa a ouvir minhas palavras, que anda na imaginação do seu coração e anda após outros deuses para servi-los e para adorá-los, serão precisamente como este cinto que para nada presta. Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim eu fiz aderir-se a mim a casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor, para que eles pudessem ser para mim por um povo, e por um nome, e por um louvor, e por uma glória. Porém, eles não deram ouvidos. Portanto, tu lhes falarás esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: toda garrafa será preenchida com vinho. E eles te dirão: não sabemos nós certamente que toda garrafa será preenchida com vinho? Então tu dirás: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, e os sacerdotes e os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. E eu os arremessarei violentamente um contra o outro, até os pais e os filhos juntamente, diz o Senhor, e não terei piedade, nem pouparei, nem terei misericórdia, porém os destruirei. Escutai e dai ouvido, não sejais orgulhosos, pois o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes de vossos pés tropeçarem sobre os montes escuros, e antes que ao procurar por luz, ele a transforme em sombra de morte e a torne em densa escuridão. Porém, se vós não ouvirdes isto, minha alma irá chorar em esconderijos por causa do vosso orgulho, e meu olho chorará dolorosamente e se desfará em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dizei ao rei e à rainha: humilhai-vos, assentai, pois vossos principados irão vir abaixo, até a coroa de vossa glória. As cidades do sul serão trancadas e ninguém as abrirá.
Todo Judá será levado cativo? Sim, ele será inteiramente levado cativo. Erguei vossos olhos e observai aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, teu lindo rebanho? O que tu dirás quando ele vier te punir? Pois tu mesmo o ensinaste a ser capitães e chefes sobre ti? Não te tomarão as tristezas como uma mulher em trabalho de parto? E se tu disseres em teu coração, por que razão vêm estas coisas sobre mim? Por causa da imensidão de tua iniquidade, são as tuas saias expostas e teus calcanhares desnudados. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podeis vós também fazer o bem, acostumados que estais a fazer o mal. Portanto, eu os espalharei como o restolho que perece pelo vento do deserto. Este é teu quinhão, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor, porque tu esqueceste de mim e confiaste em falsidade. Portanto, descobrirei as tuas saias até a tua face, para que tua vergonha possa surgir. Eu vi os teus adultérios e os teus relinchos, a luxúria da tua prostituição e tuas abominações sobre as colinas nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém, não te purificarás? Quando será isto? Livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da escassez. Judá chora e seus portões definham. Eles sentam-se de luto no chão e o clamor de Jerusalém está subindo. E os seus nobres enviaram seus pequeninos às águas. Eles vieram às covas e não encontraram água. Eles retornaram com seus vasos vazios. Eles ficaram envergonhados e perplexos e cobriram suas cabeças. Porque o chão está rachado, pois não houve chuva na terra. Os lavradores ficaram envergonhados e cobriram suas cabeças. Sim, a corça também pariu no campo e o abandonou, porque não havia grama. E os jumentos selvagens permaneceram nos lugares elevados. Eles aspiraram o vento como dragões. Os seus olhos desfaleceram, porquanto não havia grama. Ó Senhor, embora nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze tu isto por causa do teu nome, pois nossas apostasias são muitas, nós pecamos contra ti. Ó esperança de Israel e Salvador seu no tempo de aflição, por que serias tu como estrangeiro na terra e como estrangeiro que desvia para passar a noite? Porque serias como um homem cansado, como um homem poderoso que não pode salvar. Contudo, tu, ó Senhor, estás no meio de nós e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor para este povo, pois que tanto amaram perambular, eles não contiveram seus pés. Logo o Senhor não os aceita. Ele se lembrará agora das iniquidades do povo e visitará os seus pecados. Então disse-me o Senhor: não ores pelo bem deste povo. Quando jejuarem, eu não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem oferta queimada e uma oblação, eu não os aceitarei. Porém, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: vós não vereis a espada, nem tereis fome, porém eu vos garantirei a paz neste lugar. Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações
e coisas que não existem e o engano dos seus corações. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado, contudo dizem: espada e fome não haverá nesta terra, pela espada e fome serão esses profetas consumidos. E o povo a quem eles profetizam será expelido nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não terão ninguém para os enterrar. Eles, suas esposas, nem seus filhos, nem suas filhas, pois eu irei derramar sobre eles a sua perversidade. Portanto, tu dirás esta palavra: meus olhos desfaleceram em lágrimas noite e dia, e não cessarão, porque a virgem filha do meu povo está ferida com uma grande brecha por um golpe muito doloroso. Se eu saio para o campo, então observo os mortos pela espada, e se adentro a cidade, então vejo aqueles debilitados pela fome. Sim, tanto o profeta quanto o sacerdote vão rodeando a terra que eles não conhecem. Rejeitaste tu a Judá completamente, ou tua alma despreza a Sião? Por que nos afligiste e não há cura para nós? Nós procuramos a paz e não há bem, e para o tempo de cura, eis o problema. Nós reconhecemos, ó Senhor, nossa perversidade e a iniquidade dos nossos pais, pois nós pecamos contra ti. Não nos detestes por causa do teu nome, não tragas vergonha sobre o trono de tua glória. Lembra-te, não quebres o teu pacto conosco. Haverá porventura dentre as vaidades dos gentios alguém que possa fazer chover? Ou podem os céus produzir chuva? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, nós esperaremos por ti, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Então disse-me o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda assim minha mente não poderia estar a favor deste povo. Lançai-os para fora da minha presença, e que eles saiam. E será que, se eles disserem para ti: para onde nós iremos? Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor: os que são para a morte, em direção à morte, e os que são para a espada, em direção à espada, e os que são para a fome, em direção à fome, e os que são para o cativeiro, em direção ao cativeiro. E eu irei determinar sobre eles 4 categorias, diz o Senhor: a espada para matar, e os cães para rasgar, e as aves do céu, e os animais da terra para devorar e destruir. E farei com que sejam removidos para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, o filho de Ezequias, rei de Judá, por aquilo que ele fez em Jerusalém. Pois quem terá piedade de ti, ó Jerusalém? Ou quem irá lamentar por ti? Ou quem se desviará para perguntar como tu estás? Tu me abandonaste, diz o Senhor, tu retrocedeste, portanto eu estenderei a minha mão contra ti e destruirei. Eu estou cansado do arrependimento. Eu os abandonarei com um leque nos portões da terra. Eu os privarei de filhos. Eu destruirei o meu povo, uma vez que eles não retornam dos seus caminhos. Suas viúvas aumentaram em número diante de mim, mais que a areia dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um saqueador contra a mãe dos jovens. Eu o fiz atacá-la de repente, e a cidade aterrorizou-se. Aquela que deu à luz 7 enfraqueceu,
Ela entregou o espírito, o seu sol se pôs enquanto era ainda dia. Ela ficou envergonhada e confundida, e o seu remanescente eu entregarei à espada perante os seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, que me deste à luz um homem de discórdia e um homem de contenda para a terra toda. Eu não tenho emprestado com usura, nem os homens me emprestam com usura. Contudo, cada um deles me amaldiçoa. O Senhor disse: verdadeiramente isto irá bem com teu remanescente. Verdadeiramente farei o inimigo suplicar a ti no tempo do mal e no tempo da aflição. Pode o ferro quebrar o ferro do norte e a espada? Teus bens materiais e teus tesouros eu darei por despojo sem preço, e isto por todos os teus pecados em todas as tuas fronteiras. E eu te farei passar aos teus inimigos para uma terra que não conheces, pois um fogo acendeu-se em minha ira e queimará sobre vós. Ó Senhor, tu sabes, lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me de meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por causa de ti tenho sofrido repreensão. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e tua palavra foi para mim a alegria e júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu não me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Eu me sentei sozinho por causa de tua mão, pois tu me encheste com indignação. Porque é a minha dor perpétua e minha ferida incurável, e recusa-se a ser curada. Serias tu para mim como um mentiroso e como águas que falham? Portanto, assim diz o Senhor: se tu retornares, então te trarei novamente, e tu permanecerás diante de mim, e se tu separares o precioso do vil, tu serás como minha boca. Deixa-os retornar para mim, porém não retornes tu para eles. E eu farei de ti para este povo como um muro fortificado de bronze, e eles lutarão contra ti, porém não prevalecerão contra ti, pois eu estou contigo para te salvar e para te livrar, diz o Senhor. E livrar-te-ei da mão do perverso e redimir-te-ei da mão do terrível. Jeremias capítulo 16. A palavra do Senhor veio também a mim dizendo: tu não tomarás para ti uma esposa, nem terás filho nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e a respeito das filhas que nascem neste lugar, e a respeito das suas mães que os dão à luz, e a respeito dos pais que os geram nesta terra. Morrerão de mortes dolorosas. Eles não serão lamentados, nem serão eles enterrados, porém eles serão como esterco sobre a face da terra, e serão consumidos pela espada e pela fome, e as suas carcaças serão comidas para as aves do céu e para os animais da terra. Pois assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentar nem os lastimar, pois eu removi minha paz deste povo, diz o Senhor, benignidade e misericórdia. Tanto o grande quanto o pequeno morrerão nesta terra. Eles não serão enterrados, nem homens lamentarão por eles, nem se cortarão e nem se tornarão carecas por eles. Nem homens rasgar-se-ão por eles em pranto, para os confortar pelo morto, nem lhes darão a taça de consolação para beber pelo pai ou pela mãe. Tu também não irás adentrar a casa de banquete para sentar-se com eles para comer e beber,
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu farei cessar deste lugar, diante de vossos olhos, e em vossos dias, a voz de regozijo, a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva. E isto acontecerá quando tu mostrares a este povo todas estas palavras, e eles dirão: Por que razão o Senhor pronunciou todo este grande mal contra nós? Ou qual é a nossa iniquidade? Ou qual é o nosso pecado, o qual cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então tu lhes dirás: Porque vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e andaram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, e me abandonaram, e não cumpriram a minha lei, e vós fizestes pior que vossos pais. Pois eis que vós andais cada um após a imaginação de seu coração perverso, para que não me escuteis. Portanto, eu vos retirarei desta terra para uma terra que vós não conheceis, nem vós, nem vossos pais, e lá vós servireis a outros deuses, dia e noite, onde não mais vos mostrarei favor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que isto não será mais dito: Vive o Senhor que retirou os filhos de Israel da terra do Egito. Porém, vive o Senhor que retirou os filhos de Israel da terra do norte e das terras para onde ele os tinha levado, e eu os trarei novamente para a sua terra que dei para os seus pais. Eis que eu enviarei muitos pescadores, diz o Senhor, e eles os pescarão. E depois mandarei vir muitos caçadores, e eles os caçarão sobre todo o monte e sobre toda a colina e dentro dos buracos das rochas, porque meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade escondida dos meus olhos. E primeiramente recompensarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque eles profanaram minha terra, eles encheram minha herança com as carcaças das suas coisas detestáveis e abomináveis. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, e meu refúgio no dia de aflição. Os gentios virão a ti desde os confins da terra e dirão: Certamente nossos pais herdaram mentiras, vaidade e coisas em que não há proveito. Fará um homem deuses para ele mesmo que não são deuses? Portanto, eis que desta vez eu os farei saber e eu os farei conhecer a minha mão e o meu poder, e eles saberão que o meu nome é o Senhor. Amém? Então, nós lemos aí 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. No capítulo 13, é bem interessante, o Senhor dá ordens, né, ao profeta, ordens até que ele não entendeu a princípio, né? E quão importante é nós obedecermos mesmo que nós não entendamos, né? O Senhor pede para ele comprar esse cinto de linho e colocar sobre os lombos, né? E depois ele pede para tirar e enterrar, e aí para ele ir lá no Eufrates, né? E escondê-lo lá num buraco da rocha. E ele faz isso, e depois o Senhor diz para ele: Olha, vai lá do mesmo modo e tira agora o cinto. E aí ele percebe que o cinto estava estragado, desfeito, né? Desfigurado. Ele usa a palavra desfigurado, e que já não tinha mais nenhuma utilidade, né? Então o Senhor fez tudo isso para mostrar para Jeremias, exemplificar para ele como aquele lugar ficaria. E depois o Senhor dá uma ordem para ele, parece até
a princípio, quando a gente lê, que o Senhor é cruel, porque ele vai dizer: eu não quero que você se case, né? Mas o Senhor, ele explica para Jeremias por que que ele não quer que ele se case, que ele tenha filhos naquele lugar, né? Porque ele diz que aquele lugar vai ser um lugar de maldição, em que as pessoas serão mortas ou pela espada ou pela fome. Então que ele não deseja isso para o seu servo, né? Que ele gostaria que ele tivesse uma família num lugar feliz, mas que naqueles próximos anos isso não seria possível. E por quê? E aí ele diz que as pessoas perguntariam a Jeremias: por que, Jeremias? O Senhor está fazendo tudo isso conosco, né? E aí o Senhor dá essa palavra: olha, porque os seus pais, eles serviram outros deuses, eles continuam fazendo aquilo que é abominável. Então nós vemos aí que o profeta Jeremias, no seu livro, o Senhor, através dele, continua falando acerca da idolatria, de quão reprovável é e de que forma o Senhor vai fazer com todo aquele povo que não se rende, que não volta atrás, que não retrocede. Ele usa essas palavras. E Jeremias tem a difícil missão de transmitir isso ao povo. E Jeremias diz: Senhor, mas olha, os profetas estão dizendo que as pessoas não morrerão desta forma como o Senhor está falando. E o Senhor dá uma dura resposta para Jeremias, até para os nossos tempos. Aqueles profetas que estão profetizando coisas que eu não disse em meu nome, eles passarão a sofrer as consequências daquilo que ele está negando, ou seja, morrerão à espada e morrerão de fome, assim como os sacerdotes, suas famílias e todos aqueles que dão ouvidos a estes que vêm dizendo em meu nome, mas que eu não disse nada a eles. É complexo porque muitas vezes nós damos ouvidos a esses que falam que estão em nome do Senhor, mas que na verdade não estão. Então, como nós fugimos disso, né? Somente através do Espírito Santo. Somente indo diretamente à fonte. Senhor, esta é a sua vontade. Senhor, eu quero estar alinhado ao que o Senhor quer. É assim que nós talvez nos blindemos, né, de cair em armadilhas. É estar atento ao Espírito Santo. Não é fácil, isso requer tempo. Muitas vezes a gente não consegue ouvir nada, mas ainda assim nós precisamos estar insistindo nesta intimidade com o Senhor, para que cada vez a voz do Senhor seja mais alta, mais alta. Tem até um louvor que diz que eu preciso calar as outras vozes, né? Para ouvir a voz do Senhor apenas. Então, porque ouvindo eu vou viver, eu vou prosperar, até diz isso no louvor. E o Senhor diz: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então, que nós peçamos ao Senhor Espírito Santo para que Ele nos ajude nessa caminhada de intimidade com o Senhor, e aí a gente vai ouvir a voz dele, tá bom? Então vamos orar nesse sentido ao nosso Pai? Pai, obrigada por essa leitura maravilhosa, com tantos ensinamentos, trazendo para o nosso dia, Pai. Nos ajuda a calar as outras vozes, Pai. Que nós consigamos ouvir apenas tão somente a Tua voz, Senhor. Que seja a única voz, Pai. Nós queremos seguir ao Senhor, Pai. Nós queremos estar realmente com o jugo no nosso pescoço, esse jugo que o Senhor é que nos direciona. É o Senhor que nos guia. Nós queremos estar lado a lado,
todos os dias com este pareado com o Senhor, andando com o Senhor, para que nós não sejamos enganados, Pai. Nos abençoa, Senhor, com essa voz constante, diária, este lugar onde nós possamos escutar ao Senhor, Pai. Por favor, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que você cultive aí este lugar, né? Este lugar de intimidade, o secreto com o Senhor, para que vozes externas não te façam pecar, cair, se desviar. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.